Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando agora a resenha do cooperativismo e agronegócio desta sexta-feira, com muita fé na cooperação. E os principais assuntos do programa de hoje têm a força do cooperativismo. Conab capacita produtores para participar do programa de aquisição de alimentos. Projeto Rio Rural ajuda os produtores a mudar a maneira de trabalhar com a terra. No quadro Gente que Fez, Gente que Faz o Agronegócio, mais uma revelação de aumento da produtividade. Tá num lugar bom, a comunidade boa, a gente, né, mãe? A gente é feliz, hoje a gente não se arrepende do que a gente fez, a gente... Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Para promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar, o governo federal criou o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Mas parece que, devido a uma série de exigências, está ficando difícil o enquadramento de muitos agricultores familiares. Pensando nisso, a Conab realizou um curso para orientar os produtores sobre o passo a passo de como se cadastrar no PAA. Vamos ver. Você sabe o que é PAA? PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, criado em 2003 pelo governo federal e que tem por finalidade incentivar a agricultura familiar. E a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, realizou um curso para capacitar os produtores rurais. Então o objetivo é profissionalizar o produtor, passar para ele que ele pode comercializar, ele vai entender a questão de emissão de nota, como receber o recurso, para que depois ele consiga acessar outros mercados. Bom, a gente vai comprar os alimentos, né, dos agricultores familiares do Distrito Federal e distribuir para as instituições que são cadastradas no Banco de Alimentos. Hoje a gente tem um público de mais de 33 mil pessoas, em torno de 130 instituições que são atendidas. Esse recurso vai vir para complementar o trabalho do Banco de Alimentos, possibilitando que a gente possa continuar fazendo um atendimento semanal. Além de colaborar com o lado social, o PA é uma das opções mais viáveis para a geração de renda para a agricultura familiar. Para esses produtores vai ser muito bom, porque é a oportunidade deles fazerem comercialização de parte da produção deles. É um preço garantido pelo governo federal, é um mercado garantido, é o recebimento do recurso garantido, o que dá a possibilidade dele ter aquela segurança e alcançar novos mercados de venda. A oficina possibilitou aos estudantes mais conhecimentos acerca dos programas governamentais de aquisição de alimentos. Passamos a manhã toda aqui aprendendo o PA Conab. Maravilhoso! Vai ajudar muito a agricultura familiar. E eu vi que tem menos burocracia, menos dificuldade para as cooperativas e associações que queiram entrar no projeto. Eu acredito que nós vamos conseguir ingressar agora no edital. E para incrementar a produção, por meio de uma parceria entre a Conab e a Secretaria de Agricultura do DF, serão disponibilizadas 40 toneladas de sementes de milho e feijão e 125 quilos de sementes para hortaliças, entregue nos programas de compras governamentais. E a capacitação oferecida orienta o produtor sobre como gerenciar a atividade agropecuária. As boas práticas agropecuárias, recomendadas pelo projeto Rio Rural, transformaram a maneira como os agricultores do estado trabalham com a terra. Na segunda reportagem do programa Dia de Campo na TV, vamos ouvir uma das beneficiadas por este projeto, a produtora Elizabeth Pires, de Cachoeira de Macacu, e também vamos saber o que a Embrapa está fazendo para simplificar o monitoramento desses serviços ambientais. Para a gente entender melhor esse processo, os pesquisadores da Embrapa Solos vão falar sobre os indicadores utilizados, o desenho amostral, o uso da terra e os resultados alcançados. Vamos começar pelos indicadores climáticos, com a pesquisadora Alba Leonor. E dentro do projeto Rio Rural, existem as estações hidrometeorológicas, agrometeorológicas, onde são feitos então o monitoramento dessas informações climáticas.
né? Lá nós coletamos os dados climáticos para saber, por exemplo, a temperatura, para saber a radiação, a direção do vento, a precipitação, né? Alguns outros dados também, por exemplo, como umidade do solo, né? A turbidez da água, que é bastante importante porque a turbidez está relacionada, por exemplo, com sedimento. Né? Então, se o produtor, por exemplo, ele faz boas práticas agrícolas, então vai ter uma água límpida. Isso reflete que ele está realmente cuidando, né? Fazendo a manutenção das suas áreas. Então, por que todo esse conjunto de dados é importante ser monitorado continuamente? A grande importância disso é que é possível, por exemplo, eu calcular a quantidade de água que entra e que sai numa microbacia. A disponibilidade de água, por exemplo, para as plantas, né? Isso vai refletir, consequentemente, na produtividade. Isso também vai contribuir para o equilíbrio do ciclo hidrológico, para a manutenção da vida, refletir na produtividade da lavoura. Nós trabalhamos no monitoramento da qualidade do solo para poder recomendar as boas práticas agrícolas. Então, nós fazemos uma avaliação inicial antes de implantar estas boas práticas e, ao final de 2 anos, 2 anos e meio, nós vemos se essas práticas tinham realmente levado à melhoria dessa qualidade do solo, da saúde do solo. E a boa prática que era empregada lá era a adubação orgânica. E nós observamos que, além de melhorar a parte química, a comida para a planta, os nutrientes, essa adubação orgânica, ela auxiliou a melhoria da qualidade física. Então, esse solo agora retinha mais água, que auxiliava no desenvolvimento e na produção das plantas. Nós também fizemos um trabalho no município de São Francisco de Itabapoana, numa área que era utilizada com rotação mandioca e abacaxi, e lá o trabalho era para avaliar o efeito da aplicação da adubação verde. O que se recomenda, então, para essa região é que a gente possa fazer o plantio direto na palha, usar plantas de cobertura, que também podem fornecer nitrogênio para as plantas, mas também vão cobrir o solo e vão melhorar as suas propriedades físicas, reduzindo os riscos de erosão, de assoreamento dos cursos d'água. Para compreender essa relação entre o uso da terra e a qualidade da água, primeiramente, mapeamos o uso e cobertura nas microbacias estudadas. Os resultados foram confrontados com a legislação vigente e alertaram para o fato de que todas as microbacias estudadas possuem fontes de poluição difusas, né, advindas das práticas agropecuárias e do uso de fertilizantes químicos. Portanto, o estudo chama atenção para o fato de que da necessidade de investimentos e uma medida, né, medidas para o melhor uso de fertilizantes químicos de forma otimizada na agropecuária, bem como instalação de fossas sépticas e tratamento de esgoto nas comunidades rurais, assegurando assim melhor qualidade de vida e saúde para todos. No Rio Rural, o monitoramento do estoque de carbono no solo foi realizado em pastagens convencionais e com pastejo rotacionado. Em todas as áreas foi utilizada a mata como referência. Para o cálculo do estoque de carbono no solo, foram coletadas amostras em trincheiras até 1 metro de profundidade, para a determinação do conteúdo de carbono e da densidade do solo. Dados do monitoramento mostram a redução no estoque de carbono do solo até 30 centímetros de profundidade, na faixa de 6 a 16 toneladas por hectare, sob pastagem sem manejo em comparação com o solo de mata. Quando a pastagem é bem manejada, há um aumento no estoque de carbono em relação à pastagem sem manejo. Essa diferença é de 2,4 toneladas por hectare de carbono. O trabalho de monitoramento do impacto das práticas agrícolas que os pesquisadores fazem não adianta nada se os resultados não forem percebidos pelos interessados.
os produtores rurais e os tomadores de decisão, que podem ajudar a formular programas e políticas públicas para apoiar a adoção das boas práticas no campo. E continue ligado, porque estes serão os próximos assuntos depois do intervalo comercial. No quadro Gente que Fez, Gente que Faz o Agronegócio, mais uma revelação de aumento da produtividade. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Eu valorizo Santa Catarina, porque aqui produzimos alimentos com qualidade, disponíveis para o nosso consumo, mas também exportados para os mais exigentes mercados do mundo. Temos a melhor carne suína e os melhores cortes de carne bovina produzidos em área livre de febre aftosa sem vacinação, o leite com rastreabilidade, excelência na produção de frango, no cultivo das ostras, mexilhões e peixes. O melhor mel do mundo é produzido aqui em nosso estado. Temos um cooperativismo integrado e eficiente, modelo nacional. Nosso agronegócio é eficiente, responsável por 1/3 do PIB, 70% das exportações e gera 700 mil empregos. Valoriza e cuida do meio ambiente. Compre produtos de Santa Catarina. Apoio Fecoagro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, praticando parcerias no agronegócio catarinense. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. Tecnologia no campo. Agroquímicos proporcionando maior produtividade ao agricultor e segurança alimentar ao consumidor. Você sabia que a maioria dos agroquímicos utilizados aqui no Brasil é igualmente empregada na Europa, nos Estados Unidos e na China? Que nosso país observa todas as normas, estudos e referências internacionais? O registro ou não de um agrotóxico
depende das pragas presentes em cada território e das culturas que são cultivadas. Cada país tem suas próprias diretrizes sobre o registro de produtos, dependendo das condições agronômicas. Por isso, não é correto comparar todos os defensivos que são utilizados na Europa, por exemplo, com os produtos usados no Brasil. Plantar sem defensivos agrícolas é cultivar para os insetos. A pior praga é a desinformação. Vamos conhecer hoje um pequeno produtor rural do meio-oeste catarinense, que aumentou a produtividade de leite depois que participou do Programa de Assistência Técnica e Gerencial, o ATEG, do Senar. É mais uma história contada por Sebastião Garcia, no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Ele já morou na Europa, foi em busca de novas oportunidades, mas depois descobriu que elas estavam aqui. Aí ele voltou, investiu na propriedade, investiu em conhecimento também, e agora ele e a mulher são uma referência aqui nessa região. Vamos conhecer juntos Marcos e Adriane, produtores de leite e de suínos, em Água Doce, no meio-oeste de Santa Catarina. Nosso tempo de agricultura ele oferece bastante, né, coisas. Nós temos que saber selecionar, saber ver quais que a gente precisa e saber usar, né? Só. Tudo que eu tive que passar em termos de dificuldade na Europa ou mesmo depois aqui, eram exatamente para nós, né? Então, para nos fazer crescer. As fotos na neve não são de uma viagem de turismo não, por mais que pareçam. Esse aí é o Marcos, na Áustria. Quando mais jovem, ainda solteiro, ele ficou quase 3 anos lá. Foi um primo que o convidou para morar na Europa. E trabalhar, é claro. Essa outra foto comprova que ele não foi a passeio. Ele trabalhava numa empresa que fazia canalização de cabos de energia elétrica. Marcos conta que até o pai incentivou ele a ir para lá. Meu pai também enxergava isso como uma oportunidade, né? Diz, vai lá ganhar um dinheiro, né? Para se arrumar, né? Que é o que ele queria que acontecesse com cada um, né? Foram bons anos, diz o Marcos. Ele aprendeu muito nesse tempo. Mas foram anos de muita saudade também. Daí que a gente viu, né? A falta que a família faz, né? Como a vida ela é, né, em si, né, como ela é. Bate a saudade, bate vontade de voltar, né, para cá, né. Quando voltou, Marcos conheceu a Adriane e se casou. Com parte do que economizou na Europa, ele comprou essa propriedade onde mora com a família hoje. O casal tem 3 filhos, a Cássia, a Carla e o Antônio. Por enquanto, ninguém diz que quer ser agricultor aqui, não. Mas a gente sabe que é cedo ainda para decidirem também, né? Com as ideias e os resultados do pai nos negócios, quem sabe? Muita coisa já mudou por aqui desde que ele e a Adriane chegaram, 16 anos atrás. Dá para ver um pouco da evolução nessas fotos. E no que eles contam também. Ele já tinha a casa onde a gente mora hoje ainda, né? Vertical, né? Já tinha. Sistema de integração, e daí as outras coisas foi se ajeitando, né? Fomos arrumando, fomos fazendo cerca, fomos ajeitando a área para trazer o gado de leite, né? Uma grande melhoria que eles fizeram aqui foi a construção dessas estruturas para a implantação do compost bar. O sistema, já bastante difundido na bovinocultura leiteira, que proporciona bem-estar aos animais e ajuda na produtividade. A base é terra, né, sem piso, né, e depois vem a maravilha, a seragem, né, e coberto, né, por causa da chuva, né. A gente às vezes deixava o animal no piquete, desconfortado, onde ele não tinha mais comida, né, porque nós não tínhamos de colocar, né.
Depois do composto, a gente levava ele para se alimentar nos piquetes e nós tínhamos um lugar bom para ele voltar e ficar, né? Onde ele tinha água e um lugar bom para ele deitar, né? Para ele ficar, né? A atividade leiteira é tradição nas famílias do Marcos e da Adriane. Desde que eu nasci, o pai e a mãe já vinham com as vaquinhas de leite e agora nós estamos continuando. Adriane tem 3 irmãos, todos são agricultores. Um deles toca a produção de leite com o pai na propriedade da família em Água Doce. O Marcos também tem 3 irmãos, que também trabalham no campo. A família dele é de 13 Tilhas, no meio-oeste catarinense. A cidade, conhecida como o Tirol brasileiro, se destaca pela arquitetura e pela valorização das tradições dos colonizadores. Alemães, italianos e principalmente austríacos, como a família do Marcos. Ele conta que o pai arrendava terras para plantar. A mãe fazia queijo. Era difícil, né? Nós, na época, nem energia elétrica a gente não tinha lá, né? Não foi muito fácil para o Marcos e para a Adriane aqui também. Eles começaram, acredite, só com uma vaca. A gente até vendia o leite no nome do sogro, né? E ele repassava o dinheiro para nós, né? O apoio dos pais ajudou muito no início. E ajuda até hoje quando eles precisam. Marcos faz questão de lembrar disso. Meu pai e minha mãe, eles sempre nos apoiaram nas ideias, né? Quando nós tivemos negócio, a gente foi tentar falar com eles, o sogro e a sogra. Quando a gente quer falar de um negócio, então eles são a base para nós. Aos poucos, a propriedade do Marcos e da Adriane foi se estruturando e os negócios melhoraram. Marcos trouxe outros animais que tinha na propriedade dos pais, em 13 Tilhas, aumentou o rebanho e se profissionalizou. Daí eu fui atrás de curso de inseminação, né? Então, daí para fazer essa melhoria, né? Para investir, né? Para trabalhar melhor o gado de leite, né? Marcos fez outros cursos ainda, de administração da propriedade, um específico de gado de leite, fez curso de máquinas agrícolas e ele e a Adriane fizeram também o de empreendedor rural do Senar. E agora participam do programa ATEG, o Programa de Assistência Técnica e Gerencial da Bovinocultura de Leite. O programa foi criado em 2016 em Santa Catarina para ajudar os produtores no processo de gestão, com foco na qualidade e no aumento da produtividade. O moço que está aí com o Marcos é o Jonas. Ele é técnico de campo do Senar. Todo mês ele faz uma visita à propriedade, analisa os números, confere o desempenho e orienta o Marcos quando é preciso. Me ensinou a dizer se está faltando fibra ou não, né, para o animal ruminar, uma coisa que eu nunca prestava atenção, né, me mostrou, né, nas análises nos mostra como é que elas estão, onde a gente precisa ajustar, né, proteína também, às vezes se precisa apoiar mais ou menos. Os registros feitos pelo programa na propriedade do Marcos mostram um aumento na produtividade, mesmo com a diminuição no número de vacas em lactação. Em agosto de 2016, quando aderiu ao programa, Marcos tinha 18 vacas em lactação, com média de 22 litros por animal. Hoje são 15 vacas na ordenha, com média de 34 litros por dia cada uma. Um aumento de 45% na produtividade. Hoje o rebanho do Marcos chega a 44 animais. As vacas são tratadas a pasto no sistema de piqueteamento e recebem silagem e ração no coxo. A gente começou a entender, né, que é a necessidade de fornecer um alimento melhor, né, uma ração, complementar, né, fazer esses ajustes, porque senão você não chega, né. A suinocultura é outra atividade de grande importância na propriedade do Marcos. Em rentabilidade, é equivalente ao leite. Os galpões já existiam quando o Marcos comprou a propriedade. A granja tem capacidade para 610 leitões no sistema de terminação. Eu pego esse animal com uma fase de 16 a 25 quilos. Esse lote chegou com 19 quilos de média. Então eu levo eles até 120 dias, 115, 125, conforme a empresa determina. Outra atividade, que é início ainda na propriedade, vem desses açudes. São 2, onde Marcos e Adriane pretendem aprimorar a piscicultura. Projeto que nós temos de melhorar para
para vender o filé, né? Como hoje a gente já entrega, eu entrego assim, eu tenho alguns clientes que eu entrego nas casas, que a gente vai, quando vai para a cidade, entrega. Tem um lugar que eu tenho específico que eu entrego, que eles servem meus pratos, que é o nosso filé. O leite, o suíno, o peixe. Pode parecer distante, mas olha só que curioso. O resultado hoje em cada uma dessas atividades também tem a ver com aquela experiência do Marcos lá na Europa. As dificuldades lá e no início, depois aqui também, o ajudaram a crescer, a empreender, a melhorar. E são motivos de orgulho hoje para ele e para toda a família. E de admiração para quem o conhece agora. Hoje a gente está num lugar bom, uma comunidade boa, a gente... Né, mãe? A gente é feliz, hoje a gente não se arrepende do que a gente fez, a gente... Tudo se ajeitou, tudo deu certo, né? Então, hoje a gente é feliz. Com certeza. Estímulo à educação profissional, contribuindo para o crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Essa é a missão do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. O Senar Santa Catarina atua com o objetivo de organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional rural e da promoção social dos produtores e trabalhadores rurais e seus familiares. Atuamos em treinamentos em diferentes cadeias produtivas do agronegócio. Procure o Sindicato Rural da sua região ou acesse os cursos disponíveis no site www.senar.com.br. Esse movimento do retorno dos jovens para as propriedades rurais em Santa Catarina já é uma feliz realidade, porque estes sabem o que é preciso fazer quando decidem voltar. O Resenha de hoje termina por aqui. Um bom final de semana para você e sua família. E até semana que vem.